Senhores vereadores, público presente, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site do YouTube e da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Milaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael Belírio Silveira de Mello. Presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. E vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon, presente. Havendo o número regimental para abertura da sessão, invocando a palavra de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Mário Júnior que proceda à leitura do trecho bíblico e convido a todos para ficarem em pé. Boa noite a todos. Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonastes? As palavras do meu clamor não são por vós ouvidas? Meu Deus, clamo de dia e não me respondeis, durante a noite sem conseguir sossegar. E vós sois o santo que habitais na glória de Israel. Em vós confiaram os nossos pais, confiaram a vós e os livrastes. A vós clamaram e foram salvos, confiaram em vós e não foram confundidos. Eu, porém, sou um verme e não um homem, o opróbio dos homens, a objeção da plebe. Todos os que vêm escarnecem de mim, torcem os lábios, meneiam a cabeça. Confiou no Senhor que Ele o livre, que o salve, já que o ama. Na verdade, vós tirastes do seio materno, confiaste-me aos peitos da minha mãe. Pertenço-vos desde o ventre materno, desde o seio da minha mãe, vós sois o meu Deus. Não vos afasteis para longe de mim, porque estou atribulado. Não há quem me ajude. Uma descendência nova o servirá. Narrará as maravilhas do Senhor às gerações vindouras. Eles virão e declararão a sua salvação ao povo que há de nascer. Tal é a obra do Senhor. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Está em votação o requerimento do nobre vereador Júnior Regonha, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de Lei 49/2022. Dispõe sobre o reajuste de vencimentos e salários dos servidores públicos municipais, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. A data de entrada é 18/10/2022, de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei número 49 de 2022 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça, Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 26 de outubro de 2022. Projeto de lei número 50 de 2022 dispõe sobre o reajuste de subsídios de agentes políticos da administração direta, indireta e Câmara do município de Tietê, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Data de entrada, 18/10/2022, de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei 50 de 2022 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 26 de outubro de 2022. Projeto de lei de número 51 de 2022 dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2.600.000. Data de entrada, 18/10/2022, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei de número 52/2022 dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 920.000. Data de entrada, 18/10/2022, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei complementar
06/2022, dispõe sobre a alteração do anexo 6 da Lei Complementar número 05/2019, que dispõe sobre o plano de empregos, carreiras e salários do Magistério Público Municipal de Tietê e do quadro de apoio educacional, e anexo 4 da Lei Complementar de número 7/2019, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento do Magistério e do quadro de apoio educacional da Secretaria Municipal de Educação. Data de entrada, 21/10/2022, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar 07/2022, que dispõe sobre a alteração do anexo 9 da Lei Complementar número 02/2019, que dispõe sobre as regras e a estrutura do plano de empregos, carreiras e salários dos servidores públicos municipais seletistas do município de Tietê, e também da outras providências, e do anexo 5 da Lei Complementar número 04/2019, que dispõe sobre a estrutura de plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores públicos estatutários do município de Tietê, e da outras providências. Data de entrada, 21/10/2022, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar 08/2022, que dá nova redação ao artigo 38 da Lei Complementar número 12/2006, que institui o Código Tributário do município de Tietê. A data de entrada é 26/10/2022, de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei complementar número 08/2022 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação em 26 de outubro de 2022. Projeto de lei de número 53/2022 dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei Municipal 3.380/2013, de 30 de agosto de 2013, que disciplina o manejo, a poda e o corte de árvores existentes ou que venham a existir em vias e logradouros públicos, e também em área de preservação permanente e especial no município, e da outras providências. Data de entrada, 19/10/2022, de autoria dos vereadores João Batista Martellini Filho, Mário Domingues Júnior, Manuel Vicente Modesto, Jairo de Castro Oliveira, Alfredo Melaré Neto e Ângelo Rafael Belírio Silveira de Melo. O projeto de lei 53 de 2022 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 24 de outubro de 2022. Projeto de lei de número 54 de 2022 dispõe sobre a alteração de dispositivo da Lei Municipal número 3.380 de 2013, de 30 de agosto de 2013, que disciplina o manejo, a poda e o corte de árvores existentes ou que venham a existir em vias e logradouros públicos, e também em área de preservação permanente e especial no município, e também da outras providências. Data de entrada, 19/10/2022, de autoria dos vereadores João Batista Martellini Filho, Mário Domingues Júnior, Manuel Vicente Modesto, Jairo de Castro Oliveira, Alfredo Melaré Neto e Ângelo Rafael Belírio Silveira de Melo. O projeto de lei número 54 de 2022 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 24 de outubro de 2022. Projeto de Decreto Legislativo de número 06 de 2022 institui a Medalha Legislativa Presidente Michel Temer, a ser concedida aos alunos que se destacarem na rede pública municipal ou estadual de ensino. Data de entrada é de 24/10/2022, de autoria do vereador Ângelo Rafael Belírio Silveira de Melo. O projeto de decreto legislativo 06/2022 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça, Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 25 de outubro de 2022. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 457 de 2022, contém fotos. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe essa Casa de Leis com relação à verba conquistada de mais de R$ 1 milhão para a reforma do ginásio de esportes do bairro São Pedro
e R$ 500 mil para ampliação da creche Escola Professor Helenice Pereira Joia, localizada no bairro Terras de Santa Maria. E o que segue pergunta. Primeiro, houve a liberação de alguma verba por parte do governo do Estado para início dessas obras? Número 2, quais as etapas já foram concluídas com relação à conquista dessa verba? Número 3, existe algum projeto pronto para a execução dessas obras? As licitações já foram abertas? Número 4, qual o prazo de início e conclusão dessas obras? Data de entrada, 26/10/2022, de autoria do vereador Alfredo Melaré Neto. Em razão dos requerimentos 457 e 458, sendo de autoria deste presidente, passo a presidência ao vice-presidente Adriano Aronchi para que o mesmo conduza a discussão e votação dos requerimentos. Está em discussão o requerimento 458 de 2022. Está em votação o requerimento 458-7 de 2022. Requerimento 457 de 2022 está aprovado. Requerimento de número 458 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe essa Casa de Leis se a prefeitura possui algum plano de segurança que busque proteger nossas escolas de situações como ocorrida recentemente na escola Professor João Marcos Batista Marcus, localizada no bairro São Pedro, que foi alvo de uma denúncia de tráfico de drogas, que foi posteriormente comprovada pelas autoridades policiais. Data de entrada, 26/10/2022, de autoria do vereador Alfredo Melaré Neto. Está em discussão o requerimento 458 de 22. Está aberta a votação do requerimento 458 de 22. Requerimento 458 de 2022, aprovado. Requerimento de número 459 de 2022, contém fotos. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe essa Casa de Leis qual o motivo da remoção da árvore na Praça Dr. Elias Garcia, quando da montagem do palco, no início de setembro, para a realização do desfile de 7 de setembro, encaminhando o parecer da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, que aprovou o corte. Requeiro ainda que providencie com máxima urgência o conserto do calçamento ao redor da árvore removida. Data de entrada, 31/10/2022, de autoria do vereador Adriano Aronchi. Está em discussão o requerimento 459. Está aberta a votação do requerimento 459. Requerimento 459 aprovado. Requerimento de número 460 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após ouvida a secretaria competente, adote as providências necessárias para a inclusão da rua Angelina Moretti Zanelati, localizada no bairro Zico Pires, nas plataformas digitais de localização, como o Google, Google Maps, Waze e outras, considerando que as referidas ferramentas digitais são atualmente instrumentos essenciais na localização de endereço e entregas de mercadorias. Data de entrada, 31/10/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 460. Está aberta a votação do requerimento 460. Requerimento 460 aprovado. Requerimento de número 461 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe esse Poder Legislativo quais são os ciclos da educação que têm sido atendido pela Escola Municipal Benedita Cândida de Campos Rosa, localizada no bairro Terra Nova.
quais bairros estão sendo atendidas pela referida unidade escolar e se a Secretaria de Educação tem em seu planejamento a ampliação da referida unidade escolar. Data de entrada, 31/10/2022, de autoria do vereador José Carlos Rigonha Júnior. Está em discussão o requerimento 461. Está aberta a votação do requerimento 461. Requerimento 461 aprovado. Requerimento de número 462 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe esse Poder Legislativo se no cronograma de recuperação asfáltica que tem sido realizada pela Prefeitura Municipal estão previstas melhorias nas ruas dos bairros do município. Em caso positivo, qual é o cronograma de cada bairro, incluindo nessas ações. Data de entrada, 31/10/2022, de autoria do vereador José Carlos Rigonha Júnior. Está em discussão o requerimento 462. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Rigonha. Está saindo o som aqui, Robson? Está normal? Som. Abaixo. Senhor. Alô. Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos servidores dessa casa, aos senhores vereadores, público que nos assiste via as redes sociais, YouTube, e ao público presente aqui, da educação, que bom. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, esse requerimento eu queria falar um pouco sobre ele, porque o município tem implantado importante ação em relação à recuperação asfáltica de várias vias públicas, por recursos, alguns recursos de emendas, outros recursos próprios, outros recursos de convênios, como foi no caso do Povo Feliz, algumas ruas. Mas eu queria ver se o município tem informação do município, se isso vai se estender para outros bairros. Bairros como Coab, bairros que eu não vi ainda, salvo a subida da Santa Cruz, mas bairros como a Coab, bairros como Bonanza, bairros como o BNH, né, que é o Vila São Geraldo, via principal via, mas algumas ruas a gente não viu ainda essa atuação. Então o objetivo é realmente ter informação de até onde vai a extensão dessas ações e se os bairros que estão mais distantes, vamos dizer assim, da região central do município, Bom Jesus já recebemos informações que receberá a recuperação asfáltica. Vila Justina, enfim, todos esses bairros, São Pedro, toda aquela região de São Pedro, são várias ruas que estão com o asfalto bastante comprometidos, se também estarão inclusos, se também estão sendo considerados nesse orçamento aí das melhorias asfálticas. Acho importante, principalmente ruas que, em alguns casos, já estão intrafegáveis, né? Como algumas ruas da Coab, que estão ao redor das áreas verdes. Enfim, então fica aí o pedido para a Prefeitura também, caso ainda não tenha considerado isso, que considere ampliar esse orçamento, se for o caso, se tiver dentro das suas possibilidades, e se não tiver, incluir no orçamento ruas de bairros mais distantes, para que todos possam fazer parte desse orçamento municipal e ter eu sei que não dá para asfaltar o município inteiro, né? Ninguém aqui vive no mundo da lua, mas nós sabemos que todo mundo tem ruas e ruas, e tem ruas que precisam muito,
e é importante que todos os munícipes tenham e recebam um pouco da melhoria aí do orçamento do município. Então era isso. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 462. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Manuel Modesto. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, o povo que nos assiste, o povo presente. Quero parabenizar o Regonha pelo requerimento e quero pedir autorização para subscrever junto aí. Claro, será um... Só isso, senhor presidente. Obrigado. Seu apoio. Continua em discussão, requerimento 462. Está aberta a votação do requerimento 462. Requerimento 462 aprovado. Requerimento de número 463, de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, realize os estudos necessários para a implantação junto a todas as unidades de saúde municipal do sistema municipal do sistema do prontuário eletrônico, com a indexação a ele da digitalização dos laudos, exames de imagens e outras documentação do paciente, contribuindo com a informatização do sistema de saúde e assim facilitando e agilizando a localização e consulta da informação. Data de entrada, 31/10/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 463. Senhor Está presidente, desculpe que eu estava conversando com a Vivian. Eu peço a palavra. Com a palavra o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, eu não sei se a prefeitura já tem isso nos planos dela, mas é muito importante essa informatização. Isso dinamiza as ações dentro do sistema de saúde. O prontuário eletrônico, a digitalização de informações na saúde, traz facilidades tanto ao profissional como ao paciente e agiliza. Eu tive na semana passada numa unidade de saúde, na verdade na Santa Casa, e eu conheci os arquivos de prontuário, onde ficam os arquivos de prontuário. São, acho que 2, 3 salas, lotadas de documentos, mas é uma sequência enorme de documentação, porque tudo fica guardado ali, registrado, claro, no prontuário de saúde. E eu vislumbrei a partir daquilo, porque que no sistema de saúde do município isso deve acontecer também. Isso deve ir nos postos de saúde, são arquivos e arquivos de papel. E por que não digitalizar, não informatizar isso, se por ação própria, se terceirizando, enfim, de alguma forma, usar desse instrumento da informática, da informatização e da digitalização em prol de uma melhoria para o sistema de saúde. Porque, queira ou não, você vai livrar salas, queira ou não, você vai, além de trazer todos os benefícios da informatização e da digitalização, facilitar ao cidadão acesso a um prontuário, a um histórico de prontuário, a um atendimento fora do município. Então fica a sugestão para a prefeitura, o requerimento para que ela, se tiver de acordo, deflagre, né, deu início a essa ação e quem sabe a gente, num futuro não tão distante, possa ter no nosso município postos de saúde informatizados, digitalizados, que deveria de encontro com o interesse não só do município, mas como do próprio cidadão. Você quer a palavra, a parte? Eu quero falar das vantagens desse sistema, que é a comunicação entre uma unidade e outra. Eu, como médico, onde eu trabalho no Ministério da Economia, nosso prontuário já é digitalizado há, eu nem sei precisar quanto tempo, mas acho que mais de 5, 6 anos. E, além disso, ele é antifraude. Uma vez gravado no sistema, ninguém mais consegue alterar. E um prontuário de papel, às vezes, você consome com a folha, você pode alterar. Tem ainda essa vantagem da segurança para o paciente e até mesmo para o médico.
que atendeu, porque fica inviolável o sistema digital informatizado. Então, a gente tem isso daí, uma vez gravado, fica permanente isso daí. E sem contar com essas vantagens que você falou, de espaço, tempo. O mais importante de tudo que eu vejo é a comunicação entre as unidades. Você consegue conversar uma unidade com outra. Isso daí é fantástico, né? Isso daí pode ser até para, através de senha, o paciente pode ter e conversar até em outra cidade, até com o médico particular, tudo, né? Pode chegar. Porque só o médico pode ter acesso ao prontuário e o próprio paciente, então fica fácil essa parte. Parabéns pela proposição. Obrigado, Júlio. Peço a parte, Júlio. Claro. Eu tive em conversa já uns 2 meses atrás com o Pazin, e realmente essa necessidade parece que ele está pedindo lá ao executivo. E essa informação que o Gole falou é muito importante, ele até falou mesmo de unificar, né, todo o sistema e ficar prático, tanto para o médico, faz também mais agilidade, né, e também menos burocrático, menos papel. Eu acredito que ele está nesse caminho aí. É só essa colocação, Júnior. Obrigado. Então era só isso mesmo, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 463. Está aberta a votação do requerimento 463. Requerimento 463 aprovado. Requerimento de número 464, 2022. Requeiro, vindo ao plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe essa Casa de Leis se a Prefeitura Municipal realizou a contratação de sistema informatizado para a Secretaria Municipal de Saúde e, em caso positivo, esclareça qual a finalidade do mesmo, qual o sistema contratado, qual a empresa responsável pelo fornecimento, pela instalação e operação e qual o valor pago, total pago pela contratualização. Requeiro ainda o envio de cópia por meio digital da licitação e do contrato, envolvendo a compra e instalação do referido sistema. Data de entrada, 31/10/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 464. Está aberta a votação do requerimento 464. Requerimento 464 aprovado. Requerimento de número 465, 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, para que, após contatos com a secretaria competente, informe a esse Poder Legislativo se já foram deflagradas as providências para a licitação destinada à contratação da empresa que dará continuidade nas obras do sistema de tratamento de esgoto do município. Em caso positivo, qual a razão para o seu atraso? Qual a sua atual fase? E qual o prazo estimado para a emissão da ordem de serviço? Requeiro ainda informação de qual a diretriz que vem sendo expedida no aspecto tratamento de esgoto para aprovação dos novos empreendimentos. Data de entrada, 31/10/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 465. Está aberta a votação do requerimento 465. Requerimento 465 aprovado. Requerimento de número 466, 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, para que, após contato com a secretaria competente, informe essa Casa de Leis quantas e quais modalidades esportivas estão em atividade no município, quais os locais em que essas atividades estão sendo realizadas e qual o número de esportistas estão frequentando cada uma das modalidades. Data de entrada, 31/10/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 466. Está aberta a votação do requerimento 466.
Requerimento 466 aprovado. Requerimento de número 467 de 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esse poder legislativo o que se segue. Primeiro, quantos professores eventuais atualmente estão atuando junto à rede municipal de educação? Segundo, qual a quantidade de aulas que cada um desses profissionais ministrou desde 1 de 2022 até a presente data? Terceiro, a Secretaria Municipal de Educação tem encontrado dificuldades na contratação de professores substitutos? Em caso positivo, qual a razão? Quais as medidas estão sendo adotadas ou então sendo planejadas para o enfrentamento dessa problemática? Quarto, a municipalidade tem analisado possibilidades de agregar em prol dos eventuais direitos de modo a compensar a forma atual da contratualização, de modo a evitar eventuais ações judiciais? Data de entrada, 31/10/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 467. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, aqui tem um problema sério. Por quê? Na verdade, o município ele tem 3 formas de realizar a contratação de professores. O efetivo, que é o concurso público. O contratado, que é por processo seletivo. E o eventual. O eventual é por uma situação, como o próprio nome diz, eventual. Ou seja, o cara faltou um dia, você chama o professor, ele vai lá, dá aquela aula, recebe e vai embora. O contratado, ele é contratado por uma situação muito maior. Ele vai ter uma contratação com a prefeitura, vai ter um contrato firmado com a prefeitura. E o efetivo, que é o efetivo, é concursado, tem lá a vinculação com o município. O que a gente tem recebido de informação é que o eventual, ele está ministrando aulas com um vínculo muito maior do que uma simples eventualidade. Eu tive um tempo atrás na Secretaria de Educação e conversei com alguns responsáveis ali. E o que eles colocam? Que tem tido muita dificuldade da Secretaria, pelo menos isso são os... Não sei dizer até onde isso procede ou não, mas eu recebi essa informação de pessoas que são responsáveis pela gestão, vamos dizer assim, da educação, que o município tem encontrado dificuldades para a contratualização de professores. E aí, eu faço o link de que isso possa estar gerando e fazendo com que a prefeitura utilize esses eventuais para, na verdade, substituir um efetivo. E não é a função dos eventuais. Isso é ruim para o município, porque o município descaracteriza aquele processo seletivo que teve. E isso é ruim para os eventuais, porque ele não tem um contrato com o município. E fica essa situação indefinida, sem uma solução. E é preciso conhecermos uma solução e um caminho para isso. E mais do que isso, nós precisamos saber qual é a razão dessas dificuldades. Por que a gente não está conseguindo fazer esse tipo de contratualização por substituto? Por que nós estamos tendo que utilizar desse instrumento da eventualidade em escalas que trazem dificuldades para a administração e prejuízos para o contratado? Porque não é justo. O cara ele faz um processo seletivo eventual, não tem contrato, não tem nada. Quando você vai ver, o cara está dando aula o ano inteiro para aquela matéria, que o município não tem um efetivo, não tem um substituto e põe um eventual. Aí você vai ver, o cara deu aula 11 meses. Ah, legal. Legal por quê? E ele não vai receber os direitos dele, ele não tem um contrato, ele não tem um CLT, ele não tem os direitos e as garantias. Isso não pode. A administração pública tem que ser exemplo nisso. Então, eu quero levantar essa questão
junto à prefeitura, mas mais do que criticar, eu quero entender qual que é a dificuldade e cobrar o enfrentamento dessa dificuldade. Se ela existe, por que ela existe? Que a prefeitura, a Secretaria de Educação se aprofunde no tema e diga, ela existe, a gente não consegue. Tem situações de professores não terem aula. Eu recebi um monte de resposta aqui, inclusive eu questionando a falta de aulas em algumas unidades escolares. A prefeitura diz, e eu pergunto, como que vocês estão enfrentando essa situação de unidades escolares onde algumas matérias importantíssimas como matemática, português, geografia, Mamãe Beni é um caso claro disso. Estão sem professores efetivos, se não um ano, há mais de um ano. E como a prefeitura vem enfrentando isso? Vem enfrentando, segundo ela mesma, fazendo os processos seletivos e pondo os eventuais. Por que nós não conseguimos contratar professores? Peço uma parte, vereador. Claro. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos acompanham aqui e pela internet. Eu gostaria de parabenizar pelo requerimento, pedir autorização de Vossa Senhoria para assinar em conjunto e trazer algumas considerações onde a gente tende a ponderar um raciocínio. Tietê investe em educação no ano cerca de 50 milhões de reais, que é X%, a lei obriga 25%, a prefeitura sempre investe um pouco mais que 25%, beirando 32% por aí, do seu orçamento, que é de 180 e pouco. Ou seja, Tietê investe 50 milhões de reais com educação. Eu imagino que nós temos o dobro de escola, quase que o dobro de escola de Cerquilho e Laranjal, nós não temos o dobro de aluno de Cerquilho e Laranjal, é uma questão de gestão. Até onde eu sei, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas a hora-aula em Cerquilho é cerca de R$ 32,00. A hora-aula em Tietê é cerca de R$ 18,00. Então, até numa eventualidade, o professor ele prefere optar por uma aula em Cerquilho do que em Tietê. Ou seja, se nós não estamos cumprindo por algum mês, algum semestre ou até algum ano a defasagem de professor de alguma matéria, alguma escola, nós vamos começar a ter dificuldade até na eventual. É uma situação que a prefeitura precisa entender, e eu acho que ela vai entender, que Tietê merece uma atenção maior na Secretaria de Educação. Sabe, não adianta nada a gente exaltar aqui um orçamento aplicado na educação com escola com vários problemas estruturais, com escola sem professor na sala. Não adianta nada. Eu gastei 32% do orçamento com educação. E aí, mas as escolas estão legais? Não. Tem professor na sala? Não. O professor que está na sala é o professor que era para estar? Não. Está tapando buraco lá. É essa a educação que a gente quer para Tietê? Isso aqui... Nossa, agora subiu o negócio aqui. Isso daqui é o que a gente vai colher lá na frente. Esse vai ser o profissional que vai estar trabalhando no mercado de trabalho lá na frente. Esse é o menino, a menina que vai prestar o vestibular lá na frente. Como ele vai chegar lá? Então eu peço para assinar em conjunto, torço para que a prefeitura, de uma vez por outra, olhe isso como uma necessidade, que a gente não tenha que falar sobre isso ano que vem, coisa que nós já falamos sobre isso ano passado. Então que a gente não fale sobre isso ano que vem, que seja sanado e que seja da melhor forma possível e da forma mais rápida possível. Talvez até para o início de 2023 tudo esteja normalizado. Obrigado. A professora soltou um processo seletivo para eventual, de novo. Agora, isso é ruim, porque tudo esbarra na lei. Quer dizer, se você não pode realmente tornar o eventual um trabalho efetivo.
Agora, também você não pode usar o eventual para o trabalho efetivo e não reconhecer direitos. Onde isso vai ser resolvido? Isso aí vai ser resolvido de alguma forma, porque em algum momento essas pessoas, esses profissionais, eles vão buscar o direito deles. Em algum momento vai ser resolvido. E quem vai resolver é o judiciário. E na balança do justo e do injusto, o que vai pesar em algum momento, vai pesar a imposição que o judiciário vai encontrar, vai ser, olha, já que você não está resolvendo, não resolve, a omissão impera, nós vamos solucionar você indenizando. E é precatório, é ação, é isso e aquilo. Então, tem que sentar, discutir, conversar e analisar qual que é a dificuldade que está se tendo, quais são os caminhos que temos. Câmara Municipal provavelmente dependerá e terá que se manifestar, porque isso tudo depende de lei, mas que é uma necessidade de discutir esse assunto, porque eu vejo, era uma coisa pequena, até então, depois foi aumentando, e hoje é grande. Tanto, como eu disse, já tem salas e salas de aulas sem professores, já tem salas e salas de aulas nessa situação que eu coloquei, e a situação tem crescido, e eu não vejo, sinceramente, sendo sincero aqui, eu não vejo ações. Eu vejo que a prefeitura tenta contratar, eu chamei 10 professores, todos já estão trabalhando, ninguém quer assumir. Sim, ela tem feito isso, mas não vejo ela enfrentando efetivamente o problema que é para ser enfrentado e a razão do problema para ser enfrentado. Então, é esse o pedido. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 467. Está aberta a votação do requerimento 467. Senhor presidente, uma questão de ordem. O senhor vai declarar ainda o resultado, né? Requerimento 467 é aprovado. Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu queria que fosse retirado, peço a retirada da pauta, do requerimento 468. Tá? Eu digo isso, eu justifico nas informações que eu tive hoje junto à autarquia. Tá? Requerimento de número 469, 2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esse Poder Legislativo que se segue. Primeiro, o município já recebeu formalmente a estação de tratamento provisória do loteamento Jatobá? Em caso positivo, desde quando a referida estação está sendo operada pelo Poder Público? Segundo, a referida estação está em funcionamento regular? Em caso negativo, por que não está funcionando? Desde quando não está funcionando? Já foram adotadas providências para os reparos necessários? Em que fase estão as medidas de regularização? Qual a data prevista para a normalização do funcionamento do sistema de tratamento em questão? Data de entrada, 31/10/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 469. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Regonha. Eu não ia pedir, mas eu vou insistir, vou pedir para demonstrar a dimensão da coisa, né? O Jatobás foi entregue, imagino, pelo que eu me lembro, assim, não sei se vocês têm outra ideia, outra lembrança, mas 1 ano que concluíram as obras lá, 1 ano e pouco, por aí. Ali, se tiver 3, 4 imóveis sendo construídos, ninguém ainda morando lá. Eu soube que a estação de tratamento provisória, que foi entregue, já tem equipamentos quebrados e já está não operando. Veja bem, isso é de uma dimensão. Tudo isso é aquela questão de você começar
o município não tem onde tratar, e estão sendo feitas provisórias, um monte de provisórias, e aí agora quem que vai fazer a manutenção de tudo isso vai ser o próprio município. E aí não tem agilidade, e aí está dando no que está dando. Agora, é preciso, e aí eu vou me referir, por isso não falei, sobre o requerimento da licitação das obras das ETEs. É importantíssimo para o município que a prefeitura dê um gás, dê uma agilidade, impulsione com tudo que ela tenha de estrutura a licitação das ETEs. Se não fizer as ETEs, esses problemas vão acontecer toda hora. Não é possível mais nós aqui no município aceitarmos a paralisação de empreendimentos por conta de não ter o tratamento. Estamos encontrando algumas alternativas e essas alternativas estão começando a calhar nesse tipo de situação como esse, que é do Jatobás. Então fica aqui, nobres vereadores, um alerta. Eu quero saber quais são as informações, mas fica aqui o alerta de que isso poderá ser reiterado. Agora que essas licitações se impulsionem com toda a força que é preciso, porque é como a gente estava falando dos eventuais, não é? Nós sabemos que tem uma solução que é o caminho de solução. E o caminho de solução é terminar todas essas ETs, entregar, e o problema e elas operarem e serem solucionados. Senão não vai adiantar. Fica aqui o alerta, vamos ver as informações de ambos os requerimentos, da licitação e dessa daí, para a gente, claro. Júnior, isso que você está falando aí é uma das questões mais importantes da cidade de Tietê hoje. O desenvolvimento de Tietê passa pela construção e funcionamento da estação de tratamento. Nenhum loteamento, nenhuma construção mais, está tudo amarrado aí. Tá? Se a prefeitura não fizer um investimento em uma logística para terminar tudo isso, o Tietê está parado. Enquanto não investir nessa parte, Júnior, não adianta nem falar de desenvolvimento da cidade de Tietê. Infelizmente, a prefeitura precisa acordar para esse lado da coisa aí. Tietê está parado totalmente. A reclamação é diária de empresários que vêm nos procurar sobre isso daí, sobre o tratamento de esgoto da cidade de Tietê. Não vem uma indústria para cá, as que estão não conseguem funcionar, então é algo complicadíssimo isso daí. Então, a prefeitura precisa acordar logo para isso daí, senão... Obrigado, Júnior, pela parte. Então, é isso aí, Grigolão. É atacar o ponto principal, é concluir, terminar, porque senão nós vamos enfrentar isso aqui reiteradamente. Porque são várias, e se não tem estrutura nem para cuidar das poucas que já tem, imagine quando já surgiu uma aqui, uma ali, outra ali, essa é de um método A, aquela é do método B, aquela é do C. Você vai fazer o quê? Um tabuleiro de peças, de tipos, e vocês sabem, isso aí é inviável. Isso aí é cômico, porque é impossível. Nós vamos enfrentar um caos e nós estamos vivendo uma situação trágica. Isso aí é prioridade número 1. Pega toda a equipe, chama mais gente, contrata alguém. A prefeitura contratou uma empresa lá que paga mensalmente para fazer projetos e isso e aquilo. Sei lá, desista dessa empresa, contrate uma só para cuidar dessa licitação, começar, terminar, concluir e entregar a ordem de serviço. E entregue isso aí. Não está com recurso? Ô Robson, foi pedido há pouco tempo um repasse de recurso, né, para complementar a verba da Funasa? Mãe, então, tem que agilizar isso daí, tem que prestar as informações. Enfim, fica aí a nossa manifestação. Muito obrigado, senhor. Continua em discussão, requerimento 469. Está aberta a votação do requerimento 469. Requerimento 469 aprovado.
Requerimento de número 470/2022. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, promova a instalação de iluminação tipo LED por todo o Largo São Benedito. Data de entrada, 31/10/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 470. Está aberta a votação do requerimento 470. Requerimento 470 aprovado. Requerimento número 471 de 2022, contém fotos. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, realize os estudos necessários para a instalação no Centro de Recreação e Lazer do bairro Coab, iluminação por meio de lâmpadas de tipo LED, tendo em vista ser mais eficiente e econômicos aos cofres municipais. Data de entrada, 31/10/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 471. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, o vereador Júnior Regonha. Na verdade, apenas para deixar as imagens, você vê que é uma iluminação realmente deficitária. É uma iluminação, é um local bom para aquela população da Coab. É um local que, se tivesse, você vê, são detalhes importantes. A iluminação de LED hoje é um equipamento acessível, barato, refletores de LED, enfim, barato, economiza uma energia enorme para o município, traz uma qualidade na iluminação, e possibilita, agora vai vir o verão aí, um calor, para que essa molecada, o adolescente, a criança, o pai e a mãe possam ter um lugar para levar seus filhos à noite. E esse lugar na Coab é tão bom, existe há tantos anos, um lugar que pode receber uma melhoria, né, com poucos recursos e servir muito a população. Então fica aqui o nosso pedido e espero que seja atendido, porque não vejo grandes dificuldades para se atender essa solicitação. Então é isso aí. Continua em discussão o requerimento 471. Está aberta a votação do requerimento 471. Requerimento 471 aprovado. Requerimento de número 472/2022, contém fotos e vídeo. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, determine, em relação aos sanitários da escola João Marcos Batista Marcus, as seguintes providências, como reparo das portas danificadas, colocação das portas faltantes, reparo das válvulas de descargas danificadas, colocação de fechadura nas portas, colocação de assento nos vasos sanitários e colocação de porta-papel higiênico. Data de entrada, 31/10/2022, de autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 472. Senhor presidente, também peço palavra. Palavra o vereador Júnior Regonha. Eu queria que as imagens, demonstrar as imagens. Você veja, eu lembro que há um tempo atrás teve um questionamento, que não deu tempo de eu pegar aqui, mas que nós questionamos a quantidade, né, de tampa para vaso sanitário, de registro para vaso sanitário, que a municipalidade estava fazendo ata de registro de preço. E a situação nessa escola é essa. Eu fiz questão de trazer o requerimento, porque inclusive não fui eu que vi, foi um pai de aluno que viu, que estava ali na escola, presenciou, viu, esteve no banheiro e verificou as situações que ele se encontra. Essa parte. Claro. Júnior, hoje a gente tem professores aqui presentes. Eu trabalho em 2 locais distintos. Um chama Ministério da Economia, que é um emprego de concurso federal. Sou médico concursado do Ministério da Economia. Nesse local, nossos computadores, tudo é primeiro mundo. Não dá 2 anos, todos os computadores são substituídos,
o mobiliário é substituído, primeiro mundo. E trabalho no Estado também, sou médico do Estado, onde desculpe a palavra que vou usar, é uma porcaria, é uma sucata. A gente não tem nem aonde sentar. O médico vai atender, eu sento torto lá. Esse primeiro local que eu falei, quando eu chego para trabalhar, parece que eu não quero ir embora. Eu chego com prazer para trabalhar. Tá? Parece que quando termina o expediente, eu falo, não, eu quero ficar mais um pouco ainda. E no outro local, eu chego querendo ir embora. Então, eu imagino o que sente um professor quando chega numa escola dessa. Eu fico imaginando, que é a mesma coisa que eu sinto. Eu também sou funcionário público. Eu sinto... Então, não é só... Hoje tem votação de salário aqui. Não é só salário que o professor, que o servidor precisa. É um conjunto de coisas. A gente não pode... Eu acho que salário talvez seja o primeiro local, a primeira coisa, porque é a sobrevivência hoje. A sobrevivência está dificílima para todo mundo. Mas depois esses complementos. Como você pode chegar numa escola onde um banheiro está quebrado, onde uma cadeira está quebrada, e são coisas básicas que a prefeitura pode fazer e tem que fazer, gente. Então, eu sei o que vocês passam, porque eu também passo. Então, eu imagino esse desgosto que a pessoa sente no dia a dia. É a falta de motivação. Motivação, então, entra o layout, entra o mobiliário, entra o conforto térmico que você tem nesse local. Eu vejo escola, posto de saúde, que o engenheiro constrói com um teto, que eu troco a lâmpada com a mão. Como uma pessoa pode viver dentro de um lugar daquele? Eu fico imaginando o calor que é. Então, aquilo que eu digo, não é só salário. Salário é importantíssimo. Eu coloco como primeiro lugar, realmente, o salário. Mas tem esses apêndices que a gente vem colocando. Então, fica aqui a nossa indignação com a prefeitura, que não faz nada para melhorar isso daí. Tá? É reiteradas vezes que a gente tem... Eu perdi o coisa de fazer esses requerimentos mais com o Júnior. Eu falei, Júnior, eu nem assino mais isso aí, porque eu não sei quando que vai criar vergonha. Sabe? É uma questão de vergonha. Se eu sou o prefeito municipal, eu fico com vergonha de oferecer isso daí para o meu funcionário. Assim como lá onde eu trabalho. É uma vergonha a forma como o funcionário é submetido. Fora o estresse Bom, deixa para lá. Obrigado, João. Eu peguei aqui, eu peguei o requerimento. Foram, por exemplo, a prefeitura fez ata de registro de preço, chuveiro 220, 950 unidades. Eu lembro, não, mas por que tanto? Chuveiro 110, 1.300 unidades. Reparo acionador para válvulas de descarga, 5.550 unidades, R$500 mil. Essa era a ata de registro de preço. Agora, você faz uma ata com um monte de coisa, com um monte de item, inclusive que nós questionamos se isso era eu já antecipo que a resposta foi não, isso aí é isso aí, e a gente sabe o que está falando, mas não troca. Não entendo. Pede, faz a licitação, gasta o tempo, gasta isso. O setor de licitação tem que cuidar desse e acaba não cuidando da outra, porque não tem gente suficiente e aí a importante fica. Faz a ata, essa ata não tem informação se ela foi homologada, vou até questionar, mas aí vai no banheiro, o pai vai no banheiro lá, que foi um final de semana que teve uma atividade, alguma coisa lá, ele encontra o banheiro, olha o banheiro que o filho dele utiliza durante as aulas. Quer dizer, e não consigo entender isso. É ilógico esse tipo de situação. Você não sabe nem o que falar para o cidadão, porque ele fala assim, é o básico, e aí você se defronta com uma licitação dessa, que você não sabe por que não resultou em nada, por que não trocou, logo vence a ata de registro de preço, tem validade de 1 ano, e nada foi feito. Então, bom, não ia nem entrar nisso mais diante do espaço que eu consegui levantar aqui, a informação que eu tinha. Fica aí a minha manifestação adicional. Tá certo, senhor presidente? Muito obrigado. Continua em discussão, requerimento 472. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ângelo Rafael. Boa noite a todos. Com relação à Escola João Marcos, já está tramitando na Secretaria de Obras uma adequação da planilha orçamentária para que se faça a contratação de uma empresa referente à execução dessa obra. Como vocês podem ver nas fotos, infelizmente, essas descargas elas não são corretas para uso, digamos assim, em uma escola. Essas descargas elas prestam somente a uso doméstico, porque tem aquela questão de ter que encher, depois dar a descarga, enfim. Isso tudo tem que ser trocado, tem que ser alterado, então é uma obra um tanto quanto grande, que vai, obviamente, afetar a estrutura da escola. Então, por conta disso, preferiu-se fazer essa obra no momento de férias, o recesso escolar. Então, a perspectiva é que se contrate uma empresa e isso seja realizado no período de férias escolares. Somente isso, senhor presidente. Agradeço. Continua em discussão o requerimento 472. Está aberta a votação do requerimento 472. Requerimento 472 aprovado. Requerimento de número 473, 2022. Contém fotos. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie a concessionária de energia elétrica, Electro, para que adote providências necessárias para a substituição do primeiro poste localizado logo após o pontilhão de acesso ao bairro São Pedro, na cidade de Tietê. Data de entrada, 31/10/2022. De autoria do vereador José Carlos Egonha Júnior. Está em discussão o requerimento 473. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Eu Rigor. acho que os nobres vereadores já passaram por ali e devem ter visto que esse poste vai cair, é uma questão de tempo, e do lado da rodovia vai ser um perigo, e a Electro não dá conta de resolver isso ainda, não deu conta de resolver ainda, precisou a gente vir aqui pedir e encaminhar, infelizmente, mas é uma providência urgente, que precisa ser adotada aí pela Electro, diante do risco que ela traz por estar do lado de uma rodovia de alta velocidade e que, lógico, se numa chuva, que lógico que um poste desse vai cair no dia que chover bastante, molhar a terra, né? E ele cair numa chuva, à noite, no escuro, ele provoca um acidente fatal. Poste pisânio, né? Poste pisânio. Então, é isso. Continua em discussão o requerimento 473. Está aberta a votação do requerimento 473. Requerimento 473 aprovado. Requerimento de número 474, 2022. Requeremos, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, ouvida a secretaria competente, informe esse Poder Legislativo as razões para os servidores pertencentes ao quadro de apoio educacional da Secretaria Municipal de Educação, agente de desenvolvimento educacional, agente de apoio administrativo escolar, agente de orientação escolar e agente de secretaria escolar, não terem sido contemplados com o reajuste de 9,69%, previsto no projeto de lei complementar de número 06/2022. Requeremos ainda que realize os devidos estudos administrativos, orçamentários, financeiros e jurídicos, com a finalidade de estender o reajuste às categorias presentes no quadro de apoio educacional. Data de entrada, 31/10/2022. De autoria dos vereadores Alfredo Melaré Neto e José Carlos Egonha Júnior. Em razão do requerimento 474 ser de autoria desse presidente, passo a presidência ao vice-presidente Adriano Aronchi para que o mesmo conduza a discussão e votação do requerimento. Está em discussão o requerimento 474 de 2022. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Jairo de Castro. Boa noite, senhor presidente, nobres vereador. Boa noite, público que nos assiste pelo Face. Público presente, será bem-vindo. Boa noite, funcionário da casa. Júnior, está de parabéns pelo requerimento. Eu ia fazer um requerimento já vendo isso aí, que quando chegou o projeto aí do
do aumento dos professores, eu vi que não tem nada de quadro de apoio. E eu acho não, tem que ser assim. Quando você dá um aumento para uma categoria, tem que dar para todas. E eu, já em torno de quase 2 anos aqui, eu estou presenciando e vendo que realmente esse pessoal de quadro de apoio da educação está sendo bem, fazer como diz, bem desfavorecido. Você está entendendo? Desfavorecido e muito desfavorecido. Porque, se a gente vê, se tem feriado, as coitadas da secretária têm que ir. Dá para professor, dá para diretor, o de quadro de apoio tem que ir. Então, de todo jeito, eles estão sendo menos favorecidos. Então, eu acho de suma importância esse requerimento seu. Peço para subscrever. Vou deixar registrado, pedindo ao prefeito para poder ver esse requerimento com carinho e realmente ver o lado desse pessoal de quadro de apoio da educação. Porque, assim, é muito importante a educação, muito importante os professores, mas eu acho que, assim, se nós estamos em uma firma e se nós estamos em qualquer setor, o valor que tem um médico na educação tem a faxineira. Você entendeu? Eu classifico tudo assim. Porque se o médico chegar e achar tudo sujo, se não tiver faxineira, ele vai achar tudo sujo. É a mesma coisa da educação. Se não tem professor, não tem educação. Mas também se o professor não tem apoio, se não tem ninguém lá para apoiar o professor, ele não vai a canto nenhum. Então, eu acho que esse requerimento, esse projeto veio bem, está certo? Mas isso é que faltou. Faltou colocar essa turma de quadro de apoio da educação. E é só isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Continue a discussão, o requerimento 474 de 2022. Peço a palavra. A palavra, nobre vereador, doutor Júnior Regonha. Senhor vice-presidente, aí no exercício da presidência, eu vejo, concordo com o Jairo, eu acho que cada qual tem a sua função dentro da Secretaria de Educação, cada qual, todos exercem uma função importante, todos exercem uma atividade importante, todos têm que ter, portanto, o mesmo reconhecimento, não tem razão nenhuma de você não aproveitar a oportunidade de você mexer nesse quadro de salarial, também não contemplar toda a classe da educação. É evidente que existe uma série de situações, uma série de questões que podem levantar. Mas, viu, se você está encaminhando que a lei já abriu espaço, a lei federal abriu espaço e exigiu o piso salarial do magistério, se você vai fazer isso, se você vai sentar, analisar, estudar, levantar todas essas questões, por que não também olhar para o apoio administrativo, que é o pessoal que trabalha na Secretaria Administrativa, que tem um trabalho grande administrativo, que dá um auxílio administrativo para o funcionamento, que trabalhou na pandemia, foi linha de frente na pandemia. Por que não também nos sentar, estudar, analisar, levantar os pontos, levantar as questões envolvendo as ADEs, que também trabalha, que também exerce uma atividade fundamental, as ADEs, algumas que fazem um trabalho junto às crianças que dependem de um atendimento específico. Eu me lembro que na legislatura passada nós discutimos em relação às ADEs, por exemplo, a questão da jornada de trabalho, que quando houve a mudança, quando o estatuto cai e vai o estatuto para a legislação ordinária e elas retornam para a CLT, a prefeitura manda para a Câmara Municipal a jornada de 8 horas. E depois fizemos um debate muito grande de que tinha que voltar para 6 horas, e isso
com êxito, conseguimos êxito, e a prefeitura então manda o projeto de lei que de 8 vai para 6, eu me lembro que nós conversamos muito com algumas pessoas, profissionais da educação, e foi levantado, inclusive, porque a prefeitura acatou esse argumento de alguns especialistas, dizendo do cansaço psicológico e físico que a atividade da ADE tem diante do seu cargo. Isso, inclusive, foi uma fundamentação e uma justificativa que levou a prefeitura a encaminhar o projeto de lei para a redução da jornada de 8 para 6 horas. Ou seja, não tem razão de você não incluir nesse pacote esse olhar para essas categorias que é o grupo de apoio da educação. Eu acho que uma coisa não invalida a outra. Uma coisa não impede a outra. Então, fica aqui o nosso requerimento. Lembrando que, além desse, quando nós fizemos quando o projeto de lei do piso salarial chegou aqui na Câmara Municipal, e chegou cheio de problemas, nós fizemos um requerimento, eu lembro que eu coloquei em plenário, eu vou ver se eu localizo ele aqui, nós fizemos um requerimento onde nós já pedimos para que a prefeitura incluísse todas as categorias na sua nova análise e no seu novo encaminhamento. Mas, infelizmente, não veio. Fica aqui o nosso pedido de novo. E dizendo, só um minutinho, Marne, e dizendo, essa é a minha visão, e essa é a minha convicção. Eu tenho essa forma de pensar, e por isso vai ter o meu apoio, a minha luta e a minha cobrança para que todos da categoria da educação tenham e sejam contemplados nas melhorias, nos benefícios que estão previstos na lei. Essa é a minha forma de ver. Essa é a minha forma de entender. Eu não sei como os outros entendem, mas essa é a minha. Se é possível, se deve ou não deve ser assim, é a minha forma de ver, e acho que a administração deveria, para evitar uma série de outras questões, inclusive de desentendimentos, inclusive de descontentamento, inclusive de quebra de isonomia, também contemplar toda a categoria da educação no benefício que foi encaminhado. É uma questão de lógica, é uma questão de justiça, porque é aquela história, quem está de fora não aceita. Não adianta você, não tem razão de você fazer isso. Agora, essa é a minha visão, e por isso terá incondicionalmente o meu apoio. E acho que a prefeitura deve enfrentar isso do jeito que eu estou falando, com coragem, e dizer, é verdade, e nós vamos fazer isso e ponto final. É uma forma. Ninguém mandou, isso não é problema meu, lá em cima criarem isso. Isso não é problema meu, ninguém mandou, criou, aí tem que resolver o problema para todo mundo. É uma forma de eu ver e de eu pensar. E vou defender isso até o fim. Lembrando que, na minha visão, não invalida o direito dos demais. Acho que todos têm direito. Não é um direito que é maior que o outro, ou esse tem aquele. Direito é direito, e quem está de fora quer entrar. Isso faz parte, todo mundo sabe disso, a administração deveria saber disso, e deveria estar atento a isso, ou fazer a gestão disso de uma forma diferente. Então, fica aí minhas manifestações. Continue a discussão, requerimento 474, 2022. Peço a palavra. Com a palavra, nobre vereador Mário Júnior. Só vou pedir para subscrever. E Mário, só uma questão de ordem, desculpe, viu? Tranquilo, Júnior. Desculpe. Tranquilo. Peço para subscrever, Júnior, e também, como você disse, né, fere principalmente os princípios da justiça e causa isonomia. Então, tem que ter igualdade. Seria só esse complemento, Júnior. Obrigado.
Continua em discussão, requerimento 474. Peço a palavra. Com a palavra, o nobre vereador Alfredo Melaré. Boa noite a todos, boa noite, vereadores, boa noite, funcionários, boa noite, funcionários da educação. Há uns 20 dias atrás, eu recebi o projeto do magistério, do aumento do magistério, e logo em seguida eu entrei em contato com o secretário de administração. Eu quero que vocês fiquem cientes disso, porque eu fui atrás do secretário de educação para eles analisarem com carinho o aumento para vocês. Porque é justo, vocês trabalham, vocês estão todos os dias nas escolas. Já é uma vitória esse aumento proposto pelo governo federal. Mas como que vocês vão trabalhar na escola sabendo que o outro teve aumento e vocês não tiveram? Como que vocês vão trabalhar? Com que incentivo? Então, eu entrei em contato com o secretário de administração e ele garantiu que eles já estão estudando a questão do aumento para vocês. Então, isso já foi passado para o prefeito, eles estão analisando e por isso eu fiz o requerimento nesse sentido e Júnior também, juntamente com o Júnior, a gente resolveu fazer o requerimento, mas já com pedido adiantado nesta questão. Então, gostaria que vocês ficassem sabendo disso, que nós vamos lutar pela categoria, porque é questão de isonomia mesmo, acho que todos merecem, todos trabalham certo, então, se um merece, o outro também merece. Eu penso nesse sentido, é lógico que, de acordo com a lei, tem que ser bem estudado para que não ocorra problema no futuro aí, mas nós estamos aqui para lutar por vocês, lutar pelos professores, por vocês e por toda a população de Tietê. Nós estamos aqui de portas abertas para quando vocês quiserem conversar conosco e expor as dificuldades que sempre vocês têm. Obrigado a todos, obrigado por estarem aqui hoje. A luta, eu sei como que vocês estão lutando há algum tempo aí a respeito de melhorias e podem ter certeza que de agora em diante vocês vão ter o devido respeito que vocês merecem. Obrigado, presidente. Continua em discussão, requerimento 474, 2022. Diante do uso da palavra, gostaria de somar esforços junto ao trabalho de vossas senhorias, pedir autorização para assinar em conjunto e dizer que a gente nem precisava estar passando por uma discussão dessa. Se tudo isso fosse contemplado num pacote só, porque é uma matéria só, é um objeto só, é um mecanismo só. Né? Mas já que veio de forma deficitária, já que veio de forma não igualitária, cabe a essa Câmara fazer o empenho de forças para que a Prefeitura reconheça e conceda o mesmo tratamento. Desejar, declaro meu voto favorável, peço autorização de Vossa Senhoria para assinar em conjunto. Claro. Está em votação o requerimento 474 de 2022. Aprovado. Moção de número 75, de 2022. Moção de congratulações ao Grupo Jovem Pan pela comemoração de 1 ano da TV Jovem Pan News, no dia 27 de outubro. Data de entrada, 25/10/2022, de autoria do vereador Adriano Aronchi. Está em discussão moção 75. Está aberta a votação da moção 75. Mário. Moção 75 aprovada. Moção de número 76, de 2022.
Moção de congratulações ao candidato eleito governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Data de entrada 31/10/2022, de autoria do vereador Luiz Antônio Pisol Grigolon. Está em discussão moção 76. Peço palavras. Com a palavra o vereador Luiz Grigolon. E só desejar ao novo governador eleito, Tarcísio de Freitas, para que faça um bom governo, que seja iluminado por Deus, e que principalmente governe para os mais pobres, aqueles que são necessitados do nosso Estado, que tenha um olhar principalmente voltado para os mais pobres. É isso que eu desejo e que tenha muito sucesso nessa nova empreitada da sua vida. Muito obrigado, é só isso, senhor presidente. Continua em discussão moção 76. Eu peço para assinar em conjunto também, Claro. doutor. Muito obrigado. Viu? Está aberta a votação da discussão. Está aberta a votação da moção 76. Moção 76 aprovada. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito, senhor secretário, que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Melaré Neto. Presente. Vereador Anjo Rafael Belírio Silveira de Mello. Presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador José Carlos Cegonha Júnior. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. E vereador Luiz Antônio Pisol Grigolon, presente. Havendo número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na ordem do dia. Projeto de Lei 47/2022 dispõe sobre a concessão de ajuda financeira à entidade que especifica no exercício de 2022 e da outras providências. Data de entrada 13/10/2022, de autoria do Poder Executivo. Este projeto e o subsequente autorizam a concessão de ajuda financeira para a entidade Associação Viva a Vida, no valor total de R$ 72 mil. Está em discussão o projeto de lei 47 de 2022. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Grigolon. E cabe um parêntese. Gostaria de enaltecer e quem não conhece, convidar para conhecer o projeto da Associação Viva a Vida, que fica aqui localizado na Rua do Comércio. Acho que muitos já conhecem. E conhecer e ver o trabalho que essas voluntárias realizam em prol de ajudar as pessoas portadoras de câncer. Hoje, atualmente, esse projeto contempla mais de 80 pessoas que são portadoras de câncer na cidade de Tietê. E o carinho, eu posso falar que a maioria são senhoras, senhoritas que lá trabalham de forma voluntária. O trabalho que essas moças fazem é algo inigualável. E também ressalto que o trabalho do voluntariado, que a gente conhece e vê na cidade de Tietê, hoje, se esse voluntariado cruzar os braços, a cidade de Tietê entra em colapso. Tal é o número de pessoas que trabalham com o voluntariado da cidade de Tietê. Mas, especificamente aqui, fica o nosso agradecimento a esses voluntários e à Associação Viva a Vida da cidade de Tietê pelo trabalho. Nada mais justo do que essa transferência a essa entidade. Muito obrigado, senhor presidente. É só isso. Continua em discussão o projeto de lei 47 de 2022. Está aberta a votação do projeto de lei 47 de 2022. Projeto de lei 47 de 2022 aprovado. Projeto de lei 48/2022 dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 72 mil e da outras providências. Data de entrada 13/10/2022, de autoria do Poder Executivo.
Está em discussão o projeto de lei 48 de 2022. Está aberta a votação do projeto de lei 48 de 2022. Projeto de lei 48 de 2022 aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer o uso da explicação pessoal, eu gostaria de informar aos senhores vereadores que a Prefeitura Municipal protocolou na Câmara os projetos de lei complementar 06 de 2022, que dispõe sobre o plano de empregos, carreiras e salários do Magistério Público Municipal de Tietê e do quadro de apoio educacional, e anexo 4º da Lei Complementar número 7 de 2019, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos do Magistério e do quadro de apoio educacional da Secretaria Municipal de Educação, e 7 de 2022, que dispõe sobre a alteração do anexo 9º da Lei Complementar 02 de 2029, que dispõe sobre as regras e a estrutura do plano de empregos, carreiras e salários dos servidores públicos municipais seletistas do município de Tietê, dá outras providências. E o anexo 5º da Lei Complementar número 04 de 2019, que dispõe sobre a estrutura do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos estatutários do município de Tietê e dá outras providências. E os projetos de lei 51 de 2022, que dispõem sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2.600.000, e 52 de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 920.000, e solicitou convocação da sessão extraordinária para apreciação dos mesmos. Sendo assim, convoco os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término da sessão ordinária, para discussão e votação única dos projetos de lei 51 e 52, e para discussão e votação em primeiro turno dos projetos de lei complementar 06 e 07. Agradeço a presença de todos. Está encerrada a presente sessão.